E aqui no estúdio a gente conversa com o advogado especialista em direitos do consumidor, Henrique Guimarães. Boa tarde, seja bem-vindo, Henrique. Boa tarde, Boa Igor. tarde. Boa Tudo tarde, bem, Pâmela. Henrique? Tudo bem. Vamos começar pelo básico, vamos esclarecer o que são as indenizações. Olha só, a Constituição da República Federativa do Brasil elencou entre as cláusulas pétreas, ou seja, como garantia fundamental, o direito do consumidor ou qualquer cidadão ser indenizado e essa indenização ser proporcional ao agravo. Ou seja, toda vez que qualquer indivíduo, cidadão, sofre um dano, um prejuízo por um terceiro, desde que não haja nenhuma justificativa legal, nenhuma excludente de ilicitude, algo que exima aquele causador do dano de responsabilidade, aquela pessoa terá que promover a devida reparação, compensação de conformidade como foi o dano, seja de natureza moral, como você bem colocou, ou de natureza material. Material também. Agora, quais são os casos mais comuns em que as pessoas pedem indenizações, né? Olha só, na verdade, Igor, é um campo de variedade imensa, né? No campo material, por exemplo, quais são as mais comuns? Tem de tudo que é tipo. Tem uma pessoa que bate o carro na outra, e aquele camarada, por exemplo, é taxista. Ele vai ter um dano material pelo prejuízo que gerou no seu veículo, de R$2.000, e vai ter um prejuízo por lucro cessante, que ele deixou de ganhar porque o veículo que era fonte de renda para ele ficou parado. Ficou parado por conta dessa batida ou desse agravo, digamos. Agora, já nesse campo moral, quais são as mais comuns? O assédio moral, por exemplo, danos morais, como é que funciona isso? Eu diria que o mais comum no campo moral talvez fosse a negativação indevida do nome. Né? O nome é um direito da personalidade do indivíduo que deve ser preservado e hoje em dia é muito comum cobranças indevidas, muitas vezes contas já pagas, e aquele fornecedor, aquela empresa vai lá e negativa o nome do consumidor indevidamente, gerando automaticamente o direito à indenização, bastando com isso que aquele lesado vá até o Poder Judiciário, através de um advogado de sua confiança, buscar a indenização. Agora, Henrique, quando é que esse processo indenizatório fica complicado? Por exemplo, quando envolve grandes empresas? Olha só, o fato de envolver grandes empresas não significa que esteja complicado. Para isso, a legislação consumerista ela é muito boa. A nossa legislação brasileira é elogiada, consumerista é elogiada internacionalmente, inclusive. Então, tem muitos mecanismos de proteção para que o consumidor, independente de ser uma grande empresa, uma pequena empresa, possa realmente fazer valer o seu direito, buscando assim e recebendo efetivamente a sua indenização. Agora, essa pessoa que, por exemplo, vai pedir indenização de alguém ou de algo, de uma empresa em particular, o que ela deve fazer? Quais são os cuidados e recomendações que ela deve ter, que a gente pode passar para essa pessoa, no sentido de recolher provas? Como é que ela deve fazer isso, né, Henrique? Olha só, tratando-se de uma relação de consumo, ela deve buscar tudo aquilo que puder servir como meio de prova que houve aquela relação. Por exemplo, se você vai no restaurante e você pega a nota fiscal, etc., se você em seguida sai do restaurante, aquela refeição provocar um mal à sua saúde, você tiver que ir ao hospital, etc., se você guardou lá atrás a nota fiscal que você teve no restaurante, que você adquiriu ali uma refeição, etc., você tendo que ir ao hospital, você vai guardar os recibos, etc., que você, prontuário médico, tudo isso, ou seja, tudo aquilo que for vinculado ao seu caso, à sua situação, desde o primeiro momento que você teve relação com o fornecedor, até a comprovação do dano que efetivamente você teve. O primeiro momento, a nota fiscal do restaurante, tendo isso como exemplo. E o dano, se você vai ao hospital, se você tem dano, se você tem que comprar remédio, se você tem que ficar internado, tudo isso você pode reunir como prova prontuário médico, receituário médico, nota fiscal dos remédios que você precisou adquirir. Tudo isso vai servir em seguida na ação judicial. Agora, Henrique, o que eu tenho ouvido muito falar, infelizmente, tem se tornado comum, é o caso de atraso em obras. Por exemplo, a obra de um prédio, a pessoa compra um apartamento, aquela obra se estende mais do que o prazo dado ali no início do contrato. Cabe indenização aí nesse caso? Sem sombra de dúvida. Na verdade, as construtoras, através desse boom imobiliário, se prepararam muito para vender imóveis e não se prepararam da mesma forma para os entregar nas datas contratuais. O consumidor com obra atrasada, ele tem uma série de direitos que a grande maioria não sabe. Tem direito a receber aluguéis por cada mês de atraso da obra. Juros de mora, porque se o consumidor atrasar, vai pagar juros de mora. E a construtora, quando atrasa, não paga, tem que pagar também. Multa de mora,
danos morais. Olha só a quantidade Congelar de o saldo direitos que a pessoa tem que a às vezes gente não sabe, né? Não tem ideia. Por exemplo, o saldo devedor, aquela pessoa tem 200 mil para financiar quando receber as chaves. Só que a construtora tinha que entregar numa data e atrasou. O que é que acontece? Na maioria dos casos, a construtora continua reajustando o saldo devedor, como se ela não tivesse atrasada. E a Justiça permite que se congele esse saldo devedor. A anulação da cláusula de 180 dias, que é uma cláusula também muito polêmica, que a construtora, no contrato de adesão, ela se permite um atraso injustificado de 6 meses. Nossa. Então, enfim, tem uma série de direitos que os consumidores têm buscado muito e têm obtido excelentes decisões. Agora, quando, por exemplo, já que a gente está falando em obras, em construções, quando a gente contrata um prestador de serviço, um pedreiro, um mestre de obras, para poder fazer um serviço na sua casa e esse serviço não é feito a contento, ele fez e você não gostou, você tem também esse direito à indenização, a pedir, a recorrer à justiça nesse caso? Sem sombra de dúvida, porque o fornecedor, aquele profissional autônomo que está prestando um serviço, ele também é fornecedor e também essa é uma relação de consumo abrigada, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, se você contrata não só um pedreiro, como um prestador de serviço em autônomo... geral, eu falei pedreiro por conta de estarmos falando em de obras, qualquer né? natureza, desde um médico, um erro médico, um pedreiro, em qualquer situação, um profissional autônomo, que prestar o serviço de maneira inadequada, com vício, com defeito, aquela pessoa que o consumidor pagou pelo serviço tem direito a receber o serviço de forma adequada, completa e correta, conforme contratou. Se não for dessa forma, pode sim buscar o Poder Judiciário para obter a reparação adequada. Lembrando dessas provas que tem que estar na mão para poder, de fato, chegar na justiça Exato. e ser... É o que vai facilitar o muito bem sucesso na avaliado. ação judicial. Com certeza. Henrique, muito obrigado pela participação, pelas informações. Ótima tarde para você, Eu que tá bom? agradeço. Já começaram a circular as novas